Oi pessoal, vamos ver agora a nossa terceira aula sobre o perfeito grego, a segunda aula sobre morfologia, né? A primeira aula foi sobre o aspecto do perfeito, a segunda aula foi morfologia do perfeito indicativo ativo e agora a gente vai ver morfologia do perfeito indicativo médio passivo, tá certo? Por que médio passivo? Porque no perfeito as formas médias e passivas, assim como no infectum ou no presente, as formas médias e passivas são iguais, tá certo? Então, se você tiver um presente médio, ele também vai servir como um presente passivo. Se você tiver um perfeito médio, ele também serve como um perfeito passivo, tá? É o contexto que vai nos indicar se a gente está passando, se trata de uma voz média ou de uma voz passiva. Principalmente a presença do agente da passiva, né? Que é o ripó mais genitivo. A gente já viu isso algumas vezes, tá certo? Então, e uma informação a mais para vocês, né? Que é no auristo que as formas médias e as formas passivas, e no futuro que elas se diferenciam. Então, no auristo, a gente tem um auristo ativo, um auristo médio e um auristo passivo. No futuro, a gente tem um futuro ativo, um futuro médio e um futuro passivo. No infectum, não. A gente tem só as vozes ativas e as formas ativas e as formas médio-passivas. No perfeito também. A gente só tem as formas ativas e as formas médio-passivas. Tá certo? Eu escolhi esse verbo daqui para a gente começar a trabalhar aqui as formas do perfeito médio passivo, né, que é esse verbo gegenetai. Vamos lembrar aqui como é que é a tradução desse trecho daqui. Vamos lembrar qual que é o aspecto desse gegenetai aqui, né? Então é epeidademoi remeter eteletuese repanton ton kakon apotanus haitiamoi gegenetai. Veja, e quando a minha mãe morreu, a qual se tornou e ainda é causa para mim de todos os males, tá certo? O aspecto é se tornou e ainda é. Se lembra, né? O perfeito tem aquele aspecto de uma ação no passado cujo resultado perdura no presente, ou pelo menos o emissor, né? Aquele que fala, quer colocar ênfase no fato de que a ação perdura ainda no presente, né? As consequências da ação ainda perduram no presente, tá certo? Esse gegenetai aqui, ele o que é? Ele é um perfeito médio passivo do verbo gignomai, terceira pessoa do singular, tá? Gegenetai é a terceira pessoa do singular. Ela, né, a qual tornou-se e ainda é, né? Se a qual se refere-se à mãe, é uma terceira pessoa do singular. Veja que aqui esse verbo é interessante, né, o verbo gignomai, porque a gente consegue aqui claramente surpreender uma característica muito forte do perfeito, né, que uma característica morfológica muito presente no perfeito, que é o redobro aqui, olha só, gegenetai, tá certo? Vamos lembrar que aqui esse verbo no presente é gignomai, tá? E aqui no auristo esse verbo é egenomen. Repara que interessante que aqui, na verdade, a raiz aurista é gen, tá certo? Olha só. Essa raiz aurista gen, ela está presente no infectum, mas ela está encurtada, ela não tem o epsilon aqui no meio. É o que a gente chama de raiz de grau zero, né? Aqui ela tem um grau vocálico do epsilon, aqui ela tem grau zero. É o GN aqui, tá certo? Olha só, o gama ni aqui. Repara que o redobro, nesse caso daqui, olha só, está usando a raiz do auristo, tá? Então, gegen, aqui, olha só, está usando aqui a raiz do auristo. E repara que no presente, a gente também tem um redobro aqui, ó. Só que não é um redobro em epsilon, é um redobro em iota, tá certo? E a gente usa aqui uma raiz aumentada, desculpa, uma raiz encurtada em relação à raiz do auristo. Isso permite um comentário de escopo etimológico, né?
que a gente pode pensar talvez num estágio arcaico da língua em que o redobro fosse um mecanismo ativo de formação de raízes do presente, tá certo? O perfeito, vamos lembrar, né? O perfeito tem um pé no presente também, né? É o estado atual, o resultado de uma ação passada. Assim como o presente, o infectum, também tem um pé no presente, claro, né? Então, aqui, talvez, esse gignomai fosse um redobro para a formação da raiz infecta, né? Da raiz do infectum, e esse outro redobro daqui fosse um redobro para a formação da raiz perfeita. Isso talvez num estágio arcaico da língua, claro, né? Já na língua homérica e já na língua ática, esses mecanismos já não são mais mecanismos ativos, né? As formas já estão cristalizadas na língua. E vamos lembrar que a gente tem um outro verbo também, que a gente tem esse redobro aqui no presente, que é o gignosco, tá certo? Lembra do verbo gignosco, eu conheço, eu sei? Como é que é o auristo dele? O auristo dele é um auristo radical que é egnon, tá? Então, a raiz do auristo é gama, ni, ômega. E gignosco tem a mesma raiz depois do redobro em iota aqui também, tá certo? E a gente tem um outro verbo também, que também tem um redobro, que é o verbo pipto. Você lembra de cair? Pipto. Ele também é um verbo que tem um redobro ali. Então a gente pode pensar no estágio arcaico da língua, em que esses mecanismos de redobro talvez fossem mecanismos ainda produtivos, né? No estado ático, quer dizer, no estado da língua, no ático, ele já é um mecanismo fossilizado, já está cristalizado ali. Só como um comentário aqui de morfologia histórica, né? Muito bem, então aqui gegeneta é a terceira pessoa do singular. Como é que a gente vai fazer as outras pessoas aqui, né? Repara que isso daqui é uma terminação médio-passiva. Terminação primária médio-passiva. Você se lembra no conjunto de terminações primárias médio-passivas? Era mais saitai, metastentai. É só a gente simplesmente colocar depois da raiz as terminações. Então, gegenemai. E aqui vamos já reparar numa coisa, né? Que vocês se lembram do erhomai? Como é que era o erhomai na terceira pessoa do singular? Era erhetai. Na primeira pessoa do singular era erhomai, não é? Então, o ômicron de erhomai era exigido como vogal de ligação porque a terminação era uma terminação nasal, tá certo? Então seria erhomai, onde você tem outras terminações nasais. Você tem o erhometa, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, e você tem o erhontai, terceira pessoa do plural. Aqui você não tem gegenomai, você não tem vogal de ligação. Na conjugação do perfeito, você une diretamente a raiz, você une a raiz à terminação, sem uma vogal de ligação. Então você vai ter sempre esse epsilon, esse eta aqui, tá certo? Não importa se a terminação é nasal ou não é nasal. Então seria gegenemai, tá? E repare que mesmo gegenetai, a gente já poderia supor alguma coisa estranha aqui, né? Porque se fosse que nem erhetai, isso daqui seria um epsilon, não seria um eta, né? Tá? Segunda pessoa do singular, então gegenesai. E outra coisa interessante que acontece aqui é que esse sigma intervocálico, ele não cai, tá certo? É que nem aqueles verbos terminados em mai, que a gente já estudou também, né? Dina, maidina, saidina, tai. Dinama, etadina, stedina, tai, né? O sigma intervocálico aqui não cai. Tá? Aqui a gente vai ter o gegenemeta, o acento vai deslocar uma sílaba para frente para respeitar a regra dos três tempos, né? Vamos lembrar aqui que nos verbos conjugados o acento é sempre recessivo, né? Ele sempre vai o mais alto possível, tanto quanto permite a regra dos três tempos. Na segunda pessoa do plural, gegeneste, e na terceira pessoa do plural, gegenentai. Tudo bem? Então esse daqui foi o verbo gignomai, no perfeito indicativo médio passivo. Como é que seria a formação do perfeito médio passivo regular? O verbo gignomai não é regular. Vocês viram que a raiz mudou de uma forma para outra, né? Então veja, se a gente tiver aqui o verbo lio,
a gente vai isolar primeiro qual que é a raiz dele. A raiz dele é o li. A gente vai fazer o redobro nesse li. Esse li, então, a gente vai repetir a consoante inicial e vai colocar um epsilon. Então, a raiz do perfeito vai ser le-li, que também é a raiz do perfeito ativo. Tudo bem? Então, vai ser le-li. Ok? E nesse le-li daqui, a gente vai montar aqui a nossa tabela de conjugação e vai colocar as terminações. Leli mai leli sai leli tai, leli meta leli ste leli tai. E agora é só acertar os nossos acentos, né? Leli mai, leli sai, leli tai, leli meta, leli ste leli tai. Tudo bem? Tá? Agora, os verbos... Ah, sim, o infinitivo. Como é que é o infinitivo médio passivo regular? Vai ser lelustai. Repare que aqui a gente tem terminação dos verbos, do infinitivo dos verbos médios, tá certo? Você lembra do bulomai? Bulestai, tá? Agora, aqui, esse verbo, esse infinitivo, ele é paroxítono, sempre. Então, é lelustai. Em vez de ser, como era no caso do bulomai, né? Que era bulestai, é um verbo proparoxítono, o acento é proparoxítono, aqui o acento vai ser paroxítono, e se essa vogal daqui for uma vogal longa, isso daqui vai ser um acento circunflexo, se isso daqui for uma vogal curta, vai ser um acento agudo. Como é que eu sei se ele é longo, se ele é curto? Tem que olhar no dicionário, tá? Não tem regra para saber isso, pelo menos não no Y, né? E como é que vai ser aqui o particípio? O particípio vai ser um particípio médio, então a terminação a gente já conhece, que é menos, mene, menon. Né? Então, lelumenos, lelumene, lelumenon. Agora, uma característica importante que vai ajudar a gente a conhecer os particípios perfeitos médio passivos é que o acento ele cai aqui no menos, né? Lelumenos, lelumene. Aqui teria que ser aqui mesmo, né? Senão ia desrespeitar a regra dos 3 tempos. E lelumenon. Então, diferente do bulomai, que é bulômenos, tá certo? Aqui é lelumenos. Tudo bem? Isso ajuda muito a gente a identificar os particípios perfeitos médio-passivos, né? A presença aqui do redobro e esse acento daqui, tá certo? Então, vamos ver um outro verbo aqui, né? Esse pepismenos aqui. Repara que a gente tem um redobro aqui, tá certo? E a gente tem aqui também a terminação de particípio perfeito médio passivo, ok? Então, como é que seria? Primeiro, né? Como saber que se trata de um particípio perfeito? Como eu já falei para vocês, observe o acento, pepismenos, e procure o redobro. E o redobro está ali. Veja, a gente tem um problema, é que nem sempre esses verbos vão ter o redobro. Veja, quando você tem um verbo começado com uma vogal, por exemplo, você não tem um redobro com a vogal, né? A vogal não redobra, é sempre uma consoante que redobra. E quando você tem então um verbo começado com vogal, aquilo que seria o redobro vai ser, na verdade, um aumento. O aumento, que é aquele aumento que a gente fala no imperfeito e auristo, né? O redobro se confunde com o aumento, tá? Então a gente não vai ter um redobro, a gente vai ter um aumento da vogal inicial. Tudo bem? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, como é que seria a conjugação desse perfeito aqui, do pepismenos? Aqui a gente tem o particípio. Eu quero o perfeito médio passivo conjugado, tá certo? Eu vou lá, isolo a raiz, que é esse pepis, tirei aqui a terminação, né? E coloco o conjunto das terminações. Mai, sai, tai, meta, ste, ntai. Tudo bem? E agora o que eu faço? Veja, aqui a língua aceita muito bem todos esses encontros vocálicos aqui, olha só, tá? Sigma mi, sigma sigma, sigma tal, sigma mi, sigma sigma, sigma ni. Aqui não, aqui a gente vai ter um problema, tá? Vamos ver como é que a língua resolve isso daí. Mas veja, vai ficar pepismai, pepisai. A gente encontra esses 2 sigmas, por exemplo, em Homero, mas já no ático isso daqui está simplificado para um sigma só. Pepistai, pepismeta, pepiste,
E agora, esse pepusntai? A língua não aceita esse encontro vocálico aqui, olha só. E não consegue resolver ele. Então, a língua simplesmente substitui isso daqui por uma perífrase. Você vai usar a forma aqui do particípio perfeito médio passivo no plural, claro, né, porque uma terceira pessoa do plural, pepismenoi esse. Claro, isso daqui a gente está supondo que o sujeito é um sujeito masculino plural. Se for um sujeito feminino plural, seria pepismena esse. Se fosse um sujeito neutro plural, seria pepusmena esse. Tudo bem? Essa é uma das formas de resolver esse problema daqui, né? O que acontece às vezes, por exemplo, na tragédia nas tragédias, em Tucídides você encontra isso também. O que às vezes acontece é que esse ni daqui vai se vocalizar. Você se lembra que o ni, quando se vocaliza, ele se vocaliza em alfa, né? Então vai ficar pepussatai, tá certo? Tudo bem? Pepussatai, tá? Bom, é um detalhe do detalhe aqui, mas enfim, está mencionado. Então a gente tem o pepusmeno foi assim. Esse apoleilemeno aqui, repara aqui, olha só, antes da terminação você não tem um sigma, você tem um duplo mi aqui, ó, dois mis. O que aconteceu nisso daqui, tá certo? Olha, esse verbo daqui, repara, a gente tem o redobro aqui que nos ajudou a identificar a forma do perfeito, tá certo? E veja, o redobro, ao contrário do aumento, ele persiste em toda a conjugação do perfeito. O aumento não, né? Vocês se lembram, né? O auristo, você tem um aumento no auristo indicativo, mas, por exemplo, no particípio auristo, o aumento não está presente. Mas não é o caso do redobro. O redobro está presente em toda a conjugação do perfeito, tá? Não só no particípio e não só no indicativo, né? Então você tem que esse redobro aqui. Agora, aqui o acento não ajudou, porque como isso daqui é uma forma do genitivo singular, o acento ia cair aqui de qualquer jeito, tá certo? Mas esse daqui é do verbo apolelei menos, esse daqui seria um nominativo singular, e isso daqui vem do verbo apoleipo, né? Ó, apó, que é o prefixo, é por isso que o aumento aqui, ó, o redobro está depois do prefixo, tá certo? E o leipo, a raiz termina em pi, uma bilabial. A gente tem que levar em conta esse pi para entender as formas as formas às quais a gente vai chegar, né? A gente vai colocar aqui a nossa família de terminações, né? E isso daqui vai ficar apoleleipmai, apoleleipsai, apoleleiptai, apoleleipmeta, apoleleipste e apoleleipntai. E agora a gente vai se perguntar se a língua aceita ou não esses encontros consonantais aqui. Esse encontro consonantal aqui, por exemplo, não aceita. O pi, que é uma bilabial, vai ser assimilado pelo mi, que também é uma bilabial. E isso daqui vai virar um mi também. Então isso daqui vai ficar apoleleimai. Na verdade, apoleleimai. Se vai respeitar o acento, né? Quer dizer, que isso daqui ia virar dois mis, a própria forma do particípio já ia indicar pra gente, tá certo? Deixa eu voltar lá onde estava escrito particípio. Ah, não, está muito longe ainda, vai. Então, isso daqui vai ficar... Mas você se lembra que o particípio era apoleilemeno, não é? Tinham dois mis aqui, tá certo? Porque também a terminação do particípio médio também começa com mi, menos, né? Aqui, apoleleipsai, isso daqui vai ser substituído por um psi. Tudo bem? E vou colocar o acento apoleleipsai, tá? Aqui a língua aceita esse pi, esse tal. É só lembrar, por exemplo, do verbo piptó, não é isso? Então isso daqui vai simplesmente ficar apoleleiptai. Vou colocar meu acento ali, né? Apoleleiptai. Aqui vai acontecer o mesmo que aconteceu na primeira pessoa do singular. Apoleleimeta. Agora, essa forma daqui, ela tem uma transformação interessante, né? Veja,
Isso daqui poderia se transformar num psi. Se depois do psi a gente tivesse uma vogal. Mas depois do psi a gente tem esse teta aqui. O que acontece nesse caso? A aspiração do teta, ela contamina o pi. E o pi vai virar o quê? Uma bilabial aspirada, ou seja, o fi, e o sigma vai desaparecer. Então isso daqui vai ficar um apoleleifte. Ó, apoleleifte. E aqui, na terceira pessoa do plural, a gente tem esse encontro consonantal aqui que a língua não consegue resolver. Eventualmente, isso daqui vai virar o Ni vai se vocalizar em alfa, né, mas isso não acontece sempre. É muito mais frequente o apolelimenoi eisi. Tudo bem? Outro conjunto de transformações que a gente tem é com esse tipo de verbo daqui, afigmenos, onde você tem antes da terminação uma gutural. Tá? Repara que esse verbo daqui ele não tem o redobro. Por que ele não tem o redobro? Porque ele não, na verdade a raiz verbal começa em iota. Isso daqui seria um apo rikneomai. Tá certo? E esse apo daqui vai ser contaminado pela aspiração do rikneomai, vai virar um afigmenos, mas a raiz verbal ela começa por vogal. Então você não vai ter um redobro, você vai ter na verdade um aumento do lugar do redobro. Vocês se lembram que as raízes, que os verbos começados em iota não tem nenhum aumento aparente. Então aqui, por exemplo, você não consegue encontrar o aumento, né? Mas a acentuação te ajuda a reconhecer um particípio perfeito médio passivo. Tudo bem? Afigmenos. Vou lá colocar aqui a minha raiz, né? Afig. Vou colocar meu conjunto de terminações e vou me perguntar se os encontros consonantais são permitidos pela língua. Tá certo? Aqui o afigmai é permitido, porque aqui o próprio particípio já me diz que ele é permitido, tá certo? Afigmai. Aqui o afixai vai acontecer o quê? Esse gama vai virar um kappa e isso daqui vai virar um xi. Então vai ficar afixai. Tudo bem? Aqui você vai ter o afigtai, que vai acontecer a mesma coisa, olha só. Esse gama vai se tornar mudo e vai ficar afigtai. Afigmeta vai acontecer a mesma coisa que na primeira pessoa do singular. Vai ficar afigmeta. Afigste vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no verbo anterior, né? Esse tal daqui, esse teta, desculpa, a aspiração desse teta vai contaminar o gama e o gama vai se tornar um ri que vai fazer e o sigma vai cair. Então vai ficar afirte. Tudo bem? E aqui a gente não vai conseguir resolver esse encontro vocálico, então a língua vai simplesmente adotar essa perífrase verbal, afigmenoieisim. Tudo bem? Esse daqui vem do verbo afigneomai, que é chegar, né? Agora, o verbo é apó, mas rikneomai, tá certo? E a acentuação aqui, ela é um tanto estranha. Parece que não respeita a regra dos três tempos, olha. Afigmai, afixai, afigtai, afigmeta, afigte, e aqui na terceira pessoa do plural já está dado o acento, né? O que acontece, né? Acontece a mesma coisa que acontece com os verbos derivados do eimi, né? Você tem, por exemplo, o verbo eimi, e os derivados dele, por exemplo, apemi, que é eu estou ausente, né? Eles às vezes eles também, em certas ocasiões, né, eles não respeitam também a regra dos três tempos, né? Então, como esse verbo daqui é pó, mas rikneumai, você vai ter acentuado ele assim. É uma exceção. Tudo bem? Então, a gente já viu o verbo apoleleimai, tá certo? Que é do verbo apoleipo, raiz terminada em bilabial. A gente já viu o pepismai, que é do pintanomai, raiz terminada em dental, tá certo? Tá aqui.
ou pelo menos a raiz aorista termina em dental, né? Aqui a gente tem esse prolongamento pintanomai, tá? Mas a gente está considerando que a raiz termina nesse tal aqui, nesse teta, desculpa, e a gente tem o verbo afigmai, que é do verbo afikneomai, que a gente tem novamente aqui a raiz terminada nessa gutural, tá? Eu não estou levando também em conta aqui esse mi depois, tá? Eu estou lembrando aqui a raiz aorista, que se lembram, né? A raiz aorista é só fic, é o fi, o iota e o kappa. Então, verbos com raiz em bilabial têm o mesmo comportamento desse apoleleimai, os verbos com raiz em dental têm o mesmo comportamento que o pepismai, e os verbos com raiz em gutural têm o mesmo comportamento que o afigmai. Tudo bem? Vamos passar por alguns outros verbos aqui, né? Esse sinetis menon, por exemplo. Olha, o sinetis menon a gente consegue reconhecer daqui, ó, que ele é um particípio perfeito médio passivo por esse acento, mas onde é que está o redobro? Na verdade, esse verbo daqui vem do sinetis menon, ele vem do verbo sin etitso. Aqui a gente tem o prefixo e o etitso, quando ele tem como perfeito o eitismai. Esse daqui seria o aumento dele, tá? É um aumento que também é uma exceção. Você lembra que os verbos começados em epsilon, geralmente eles aumentam em eta, né? Mas aqui ele aumenta em epsilon iota. Então a gente tem aqui o eitismai. Então sinetis menon, e isso daqui faz o papel do redobro. Tudo bem? Então a gente não vai encontrar o redobro aqui claramente colocado, tá? A gente tem aqui o gegeneta, que a gente já passou por ele, o sinetis menon que eu acabei de explicar. Tem esse reoracuia, que na verdade é um particípio perfeito ativo. Eu ainda não expliquei isso para vocês. A gente tem o apoleleimeno, que eu acabei de explicar também. A gente tem aqui o procelelutenai, tá? Esse procelelutenai, ele tem uma terminação aqui de infinitivo perfeito ativo, tá certo? Mas repara que a gente tem um aumento aqui, mas é um aumento irregular aqui com eta, né? E a gente também tem aqui uma espécie... Desculpa, a gente tem um redobro aqui, mas tem um redobro irregular porque com eta. A gente tem uma espécie de aumento aqui com esse epsilon daqui, tá certo? Isso daqui é do verbo proserchomai, tá? A gente tem o dieftarken, que é um perfeito ativo, já expliquei para vocês, né? Na sessão passada, no vídeo passado. Aqui a gente tem o epismitiostai. Repara que aqui a gente tem claramente a terminação do infinitivo perfeito médio passivo com o acento paroxítono. Mas não tem aqui o redobro. Tudo bem? Pepius menos, que eu já falei para vocês, né? A gente tem aqui o remartemenon. Aqui o acento não ajuda a reconhecer, porque é um genitivo plural, o acento ficaria aqui de qualquer jeito, mas é do verbo ramartano, tá certo? O verbo ramartano, se lembram, começa com alfa, né? Ramartano, e o alfa tem como aumento, não vai ter redobro, porque não tem como redobrar uma vogal, né? Você vai ter então que o aumento aqui faz o papel do redobro, né? Remartemenon, tá certo? Aqui a gente tem eidena e egnokeina, que são dois infinitivos perfeitos ativos, não médio passivos. A gente tem aqui o homologemenon. Repare que o homologemenon é que nem o remartemenon, né? Ele vem aqui, é um genitivo plural também, mas que vem do verbo homologeo. Homologeo começa com o ômicron, não vai ter aqui o redobro, e o ômicron, quando ele é aumentado, ele aumenta em ômega. Tudo bem? A gente tem aqui o afigmenos, que eu já dei para vocês. Aqui o anioigmenes, parece que é o asmenes, né? Esse daqui é do verbo anoigo, anaoigo. Então é um verbo que começa com vogal, tá certo? Então você não vai ter aqui o redobro, desculpa. Você não vai ter aqui o redobro, mas você tem aqui o aumento fazendo o papel de redobro. E paraskeoasmenes, esse daqui vem do verbo paraskeuatso. Paraskeuatso, né? Se lembra que eu falei para vocês que certas
que certos inícios consonantais também não permitem o redobro, né? O sigma kappa é um deles, tá certo? Paresqueuasmenes, tá? Bom, como é que eu sei que isso daqui, enfim, são particípios perfeitos médio-passivos? Em última instância, eu tenho que procurar isso no dicionário, tá certo? Se você não tem os sinais claros dos particípios perfeitos médios-passivos, você tem que, de alguma forma, procurar no dicionário, e isso daí... e aí vai ser difícil, porque o dicionário não tem exatamente essas formas, né? Mas isso vem com o tempo de conhecimento da língua grega. Tudo bem? Bom, eu acho que é isso então, tá? Ok.